Bem, queridos, vamos lá, né? Com as Bíblias em mãos, estamos em mais uma conferência, pela graça de Deus, agora em 2019, para termos comunhão em segunda epístola de Paulo a Timóteo. É certo que uma conferência de 3 dias, nós não temos como fazer uma abordagem exaustiva da epístola, isso é evidente. Mas é possível em 3 mensagens nós darmos um panorama de toda a epístola. E quem sabe, após esses 3 dias, eventualmente o Senhor colocando no coração do pastor Giovanni e do pastor Vinícius, eles não possam gastar um tempo com os irmãos, né, nas outras semanas, nos meses seguintes, falando mais profundamente, de maneira mais detalhada, acerca desta epístola. O que é uma conferência, né? Uma conferência é o encontro que nós fazemos, nós nos reunimos enquanto igreja, não importa o número de pessoas, importa o propósito. Nos reunimos para termos uma comunhão mais intensa. No caso, teremos 3 dias com nossos olhos e corações voltados para um tema específico. No caso, para o conteúdo, para a mensagem de 2 Timóteo, uma carta de Paulo. Então é importante que os irmãos possam orar a Deus para que possa absorver o máximo daquilo que Deus quer nos falar por essa epístola. Hoje nós queremos falar apenas sobre o contexto e o espírito de 2 Timóteo. Hoje queremos falar sobre o contexto e o espírito desta epístola. Quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 1. Vamos ler os 18 versículos deste capítulo. Leia comigo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma fé que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Estais ciente de que todos os da Ásia
me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitadamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Diga amém. Queridos, quando nós lemos uma carta, é muito importante nós já começarmos observando o sentimento profundo que é uma carta. Quando alguém escreve uma carta, sobretudo uma carta pessoal, diferentemente de outras cartas que Paulo escreveu, ele escreveu aos Coríntios, uma igreja, aos Éfesos, irmãos de Éfeso, né? Aos Efésios, aos Tessalonicenses. Aqui ele escreve uma carta a Timóteo, a um jovem que talvez tivesse os seus 17, 18, até quem sabe uns 20 anos de idade, muito jovem também na fé do Evangelho, embora ele servisse a Deus desde a sua meninice, mas ele conheceu o Evangelho há pouco tempo, quando Paulo escreveu essa carta. E Paulo, inclusive, diz, chamando a Timóteo, ao meu amado filho, graça, misericórdia e paz. Ele escreve a um jovem a quem ele próprio pregou o Evangelho. Uma carta, portanto, de cunho muito pessoal. Então, quando nós lemos essa carta, precisamos não somente de compreender o contexto no qual a carta foi escrita, mas, sobretudo, temos que perceber o espírito daquele que está falando. Ou seja, uma carta é quando alguém põe no papel para uma outra pessoa, põe em palavras escritas ali o seu coração. Acredito que é assim que alguém, quando escreve uma carta para uma pessoa, coloca ali aquilo que é de mais importante, aquilo que está enchendo o seu coração. Portanto, ao lermos uma carta das Escrituras, uma epístola é uma carta no sentido mais elementar possível, no sentido de uma correspondência. Paulo escreveu para se corresponder com Timóteo, um cooperador de Paulo, um cooperador do Evangelho, e, portanto, precisamos assimilar o espírito dessa carta, assimilar o espírito de Paulo, o que nós temos que assimilar o encargo de Deus através de Paulo, através desta epístola. Quando nós lemos a Escritura e lemos apenas como um livro, como se lê qualquer outro livro, nós vamos absorver apenas algumas informações. Mas se você lê em espírito, se você lê em oração, sobretudo lendo e buscando absorver o sentimento do escritor, o que ele sentia, o que ele pensava, o que ele desejava naquele momento que escrevia essa carta, aí nós tocamos na essência da verdade. Nós tocamos na palavra de Deus e não meramente nas Escrituras. Quando tocamos então a palavra, tocamos no espírito da palavra, aí nós somos então alcançados por essa palavra. Essa palavra ela é poderosa para mudar e modificar o nosso coração. Esta epístola, interessante que de todas que Paulo escreveu, provavelmente umas 14 epístolas, se levarmos em conta o livro de Hebreus, esta carta a Timóteo, segunda epístola, foi a última epístola que ele escreveu. Após essa epístola, logo ele iria morrer. Capítulo 4, ele declara que o dia da sua partida já era chegado. Ele sabia que ele já não sairia mais da prisão, que da prisão agora ele voltaria, ele certamente iria sofrer o martírio. E, portanto, ele escreve a última de todas as suas epístolas. Seria mais ou menos quando alguém que sabe que vai morrer, alguém que está com os dias contados e tem tal convicção, ele então chama alguém para próximo de si, certamente uma pessoa mais íntima, a pessoa a quem ele ama mais, e a pessoa a quem ele quer transmitir um recado, uma mensagem. E então, sabendo que são os últimos momentos da sua vida, então a pessoa ali fala o quê? Palavras qualquer? Será que ele vai falar qualquer coisa, vai contar casos ou histórias que não têm um sentido profundo? Ou ele vai falar as palavras mais profundas, mais necessárias, mais urgentes possíveis para aquela pessoa? Então temos que olhar para 2 Timóteo
como sendo as palavras últimas do apóstolo, palavras necessárias do apóstolo, sobretudo porque Paulo, ele via diante de si os tempos mais difíceis que a igreja enfrentaria. Então temos que tocar esse espírito da epístola, sabendo o contexto no qual essa carta foi escrita. Eu separei aqui alguns dados importantes. Primeiro, que quando Paulo escreve essa carta, ele estava preso em Roma. Ele, por causa da pregação do evangelho, ele havia sido preso. E isso acontece não somente com Paulo, mas todos os que desejam pregar o evangelho. Paulo vai dizer ainda nessa epístola que todos que desejam viver uma vida piedosa padecerão perseguições. Não somente Paulo, mas mesmo antes, se nós começarmos lá de trás, olhando para João Batista, por que João Batista foi preso e, consequentemente, sofreu martírio? Por causa da palavra de Deus. Ele, pregando a palavra, se colocou contra Herodes numa situação clara de pecado. Ele, enquanto profeta, por causa disso, ele foi preso e perdeu a cabeça. Não somente João Batista, mas se você olhar, Jesus Cristo também, durante 3 anos e meio, pregando a palavra, sendo perseguido, por fim, ele foi preso e também sofreu martírio. Temos o caso de Estevão, o primeiro mártir da igreja, que também, por causa da palavra, sofreu martírio. E agora Paulo estava numa condição semelhante. Paulo estava preso. Não somente preso, mas ele recebeu de Deus a revelação de que a sua morte estava próxima. Não sei se os irmãos se lembram, mas o apóstolo Paulo foi o apóstolo escolhido por Cristo para ser o guardião do evangelho. Pense comigo essa condição. Quando Deus chamou Paulo, Deus o escolheu, mesmo antes de ele nascer, mas quando Deus o chamou no caminho de Damasco, Deus o incumbiu de profundas revelações. Embora os demais apóstolos tivessem recebido muitas revelações de Deus, mas Paulo foi o vaso escolhido para conter, ou para receber e conter, a revelação do Novo Testamento acerca da nova aliança, acerca do corpo de Cristo, acerca da obra e do ministério sumo sacerdotal de Jesus Cristo. Ou seja, as grandes verdades do evangelho foram confiadas a Paulo. E Paulo, ele tinha, portanto, a missão não somente de pregar a palavra, mas ele tinha a missão de ser alguém que fosse como que um atalaia para impedir que falsos ensinamentos entrassem na igreja, para impedir que falsos evangelhos entrassem na igreja, para impedir que os falsos apóstolos distorcessem o sentido do evangelho. Imagine então que Paulo passou toda a sua vida lutando, e sua vida batalhando em prol da fé, em prol do evangelho. Ele vai chegar a dizer nesta epístola, no capítulo 4, versículo 7, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O que ele quer dizer com tais palavras? Quando ele diz combati o bom combate, ele diz, o meu ministério e a minha vida ministerial era um combate constante, um combate contra os falsos ensinamentos, um combate contra os falsos apóstolos. Ele diz que completou a carreira. Então Paulo entendia, na prisão, já próximo de sua morte, ele entendia que o seu ministério chegou ao fim, que agora ele morreria e que era preciso que ele passasse essa incumbência e essa responsabilidade de dar continuidade a guardar a fé, guardar a palavra, não é? Guardar o evangelho na mão de outras pessoas que pudessem ter o seu mesmo espírito, a mesma disposição, pudesse dar seguimento nesse mesmo trabalho, nesse mesmo ministério. E então Paulo diz, completei a carreira e guardei a fé. Ele estava claro que ele cumpriu com a sua incumbência. O problema é que, sabendo Paulo que a sua morte era iminente, estava próxima, e ele vendo a condição, porque a igreja estava à beira de uma apostasia. No tempo da morte de Paulo, né, talvez ali, quem sabe nos últimos 6 meses, antes de Paulo morrer, Paulo preso, ele via que a apostasia já estava se infiltrando na igreja. Então Paulo é tomado de um profundo sentimento,
de preocupação com o destino da igreja, com o destino dos irmãos. Ele estava preocupado e pensando: puxa, eu vou morrer e agora? O que vai acontecer? Quem vai dar continuidade ao ministério? Quem vai dar continuidade à pregação da palavra, para que a igreja continue sadia, para que a igreja desenvolva, cresça de modo sadio? E um dos grandes problemas, além da crise que a igreja enfrentava, é que no tempo de Paulo, logo no final do seu ministério, muitos de seus colaboradores já o havia abandonado. Queridos, igreja tem essas coisas, né? Eu estou na obra do ministério já há bastante tempo, há muitos anos. Só no De Volta à Palavra, nós estamos completando esse ano 20 anos de ministério De Volta à Palavra. E nós temos visto essas crises acontecerem. Eu não tenho dúvida alguma que o que Paulo sentiu, ou o que ele estava sentindo quando escreveu essa epístola, nós estamos vivendo a mesma coisa. Vivemos tempos muito semelhantes ao que o apóstolo vivia. Vivemos num tempo de apostasia, um tempo em que a palavra está sendo substituída por tantas outras coisas, tempos de muitos falsos profetas, falsos pastores. Nós falaremos sobre essa apostasia dos dias atuais, talvez no domingo, mas vivemos num tempo, sobretudo, em que muitas pessoas que até se aproximam de ministérios sérios, se aproximam, ficam um tempo e às vezes, por fim, abandonam. Paulo sentia a dor do abandono. Imagine vocês que muitos abandonavam o apóstolo Paulo. Talvez seus principais cooperadores, porque Paulo foi criando um exército de discípulos, foi como que gerando um exército de cooperadores. E o sonho, certamente, de Paulo era que quando ele chegasse ao final do seu ministério, da sua morte, ele pudesse contar ali com uma equipe grande de pessoas, talvez de uns 30, de uns 40, quem sabe uns 50 colaboradores, pessoas a quem Paulo havia discipulado, a quem Paulo havia ensinado o evangelho, explicado o evangelho, pessoas que tivessem sido absorvidas pelo mesmo sentimento, pela palavra do apóstolo Paulo, para dar continuidade. Mas não, Paulo agora está preso. Paulo tem consciência que a sua morte está chegando, está no fim. Ele sabe que ele não sairá da prisão. E agora ele se vê diante de uma crise que afeta a igreja profundamente. E ele olha e procura os seus colaboradores. E ele já não encontra muitos dos seus colaboradores. Para os irmãos terem uma ideia, acompanhe na sua Bíblia rapidamente. Capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 10. Vamos ler o 9 e o 10, né? Procura vir ter comigo depressa. Ele diz: Timóteo, vem depressa ter comigo. Ele chama Timóteo para ir vê-lo e visitá-lo na prisão. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para Dalmácia. Veja que uma das situações que faziam com que alguns cooperadores de Paulo o abandonassem, como é o exemplo aqui de Demas, são daqueles que amam o presente século. Quantas vezes nós apostamos muito? Puxa vida, eu mesmo, enquanto pastor, várias vezes já vi pessoas amando a palavra, seguindo juntamente conosco, e nós pensamos assim: puxa, logo logo nós teremos aí um grande obreiro para a obra de Deus, pessoas que vão levar o evangelho a outros, mas de repente vêm as coisas do mundo, as coisas da carne, e começa a enfraquecer aquele coração. E aquela pessoa que outrora prometia tanto, de repente, por amar o presente século, por amar o mundo, acaba abandonando, literalmente falando, o ministério. Então nós temos que olhar para o nosso coração e perguntar: Senhor, como é que está o meu coração? Porque a palavra, o ministério da palavra é algo urgente nos dias em que nós vivemos. Imagine vocês que aqui em Goiânia, eu não conheço bem, pastor, os ministérios que tem aqui em Goiânia, mas eu imagino que deve ser como em qualquer outro lugar. A palavra deve ser muito rara aqui em Goiânia, né?
Deve ter os lugares em que se prega uma palavra pura, mas deve ser, como diz a própria Escritura, tempos de muita fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Ou seja, olha para você, olha como que Deus, Ele te deu a graça de você estar sendo discipulado no ministério que ama a palavra de Deus, no ministério que tem a palavra de Deus por a coisa mais importante que há numa igreja, que é o ministério da palavra, o ministério da edificação, o ministério da nova aliança, a palavra que é poderosa para adornar a noiva de Cristo. Quando Paulo fala aos Efésios, diz que nós estamos sendo santificados enquanto noiva de Cristo, para sermos apresentados a Cristo, uma noiva, uma virgem pura, uma noiva sem mácula, sem ruga, sem pecado, sem coisa semelhante. Ou seja, pensem vocês que Deus nos deu a graça de podermos receber o bom depósito da palavra de Deus nos nossos corações. E para que Ele nos dá a sua palavra? Por que o Senhor nos faz depositários da sua revelação? Cada um de nós do que se encontra, começando pelo pastor Giovanni, uma pessoa fiel. Talvez eu poderia dizer, se fosse o caso de eu escrever uma carta como essa, falar que embora muitos nos abandonaram no percurso do caminho, mas Giovanni seria como que um remanescente, né? Um remanescente que talvez na trajetória passou por muita dificuldade, mas desenvolveu um coração reto, um coração puro e que permanece. Portanto, eu vejo o Vinícius, semelhantemente, vejo aqui outros irmãos que estão conosco desde muito tempo, mas é importante que nós olhemos para dentro de nós e pensemos: Senhor, será que o meu coração não está sendo contagiado pelo espírito deste mundo? E por esse motivo, talvez eu me sinta uma pessoa enfraquecida, me sinta uma pessoa que já não tem mais aquele mesmo vigor do início, quando eu conheci a tua palavra. Basta que nós olhemos para a nossa própria experiência, quando nós começamos. Talvez nós tenhamos dois grandes marcos da nossa experiência cristã. O primeiro, quando nos convertemos. Você lembra da sua conversão? Quem se lembra? Quando você se converteu, você deve ter vivido grandes momentos diante de Deus. Quando você conheceu a graça de Cristo, entendeu que o Senhor é bom, que Ele nos ama, entendeu que o Senhor morreu pelos nossos pecados, que Ele perdoa todos os nossos pecados. Você talvez tenha entrado e tenha enganjado sua vida num processo profundo de conhecer a Deus. É o que geralmente se diz sobre o primeiro amor, né? O melhor amor da nossa experiência. Eu mesmo me recordo, quando eu tive a minha experiência de conversão com o Senhor, o quanto que aquilo afetou positivamente a minha vida. E me deu uma energia, e eu podia servir a Deus com muita garra, com muita força e com muita determinação. Mas talvez tenhamos tido um segundo momento também importante, que foi quando nós conhecemos o ministério de Volta à Palavra. Pelo menos é a experiência que eu tive, e que a maioria das pessoas que dão testemunho também falam, que quando se encontraram com o ministério de Volta à Palavra, o quanto que essa palavra do de Volta à Palavra foi importante na sua vida, o quanto que deu uma nova direção, um novo entendimento. Eu ouço o testemunho de muitas pessoas dizendo: pastor, puxa, olha, o que eu aprendi no DEVAP em 1 ano, eu não pude compreender em 20 anos onde eu estava. Então as pessoas se empolgam, elas têm um novo começo, né? Digamos assim, quando conhece a palavra de Deus do ponto de vista da revelação e não somente das histórias da Bíblia Sagrada. Agora acontece que o tempo passa e às vezes nós vamos nos permitindo ir perdendo aquela garra, aquela força, aquela alegria, aquele entusiasmo. E nesse caminho não poucos, a exemplo de Demas, abandonam. Talvez você possa olhar hoje e falar: hoje nós não temos mais o fulano, que não está mais conosco. Ou talvez o Beltrano também não esteja. E o Cicrano também não se encontra. E será que no ano que vem você vai estar aqui? Talvez sim, talvez não. Depende de Deus, depende de quem? Ora, se depender de Deus,
Então tudo está resolvido, que tudo o que Deus quer é que você se mantenha cada vez mais firme na sua graça e na sua palavra, contribuindo para o seu reino. O grande problema é o coração do ser humano. O texto diz: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Então Paulo se via abandonado por pessoas que o abandonaram em razão de amar o presente século. Veja o capítulo 1 de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, ou melhor, versículo 8, depois o 15 e o 16. No 8 diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Versículos 15 e 16 diz: estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Eu vou tomar esses dois textos, o 8 e o 16, por um paradigma de contradição. Porque aqui Paulo diz a Timóteo que Timóteo não devia se envergonhar do Evangelho, e diz que Onesíforo não se envergonhou do Evangelho, o que implica que muitos do seu tempo se envergonharam do Evangelho, e porque se envergonharam do Evangelho, como diz o versículo 15, acabaram por abandonar o apóstolo Paulo. Ou seja, são muitas as razões porque nós abandonamos o ministério. A primeira, talvez, como nós citamos, aqueles que amam o presente século. Agora nós temos aqueles que se envergonham do Evangelho. Mas pastor, o que é se envergonhar do Evangelho? É ficar com vergonha de pregar que o Cristo morreu pelos nossos pecados? Esse se envergonhar, aqui em outros termos, talvez em outros lugares também fala que nós não devemos ser tímidos, né? Não é uma pessoa que é tímida porque tem vergonha de falar com as outras pessoas, mas são aqueles que se acovardam diante da pregação e da exigência da palavra de Deus. São aqueles que ouvem a palavra no primeiro momento, ficam muito animados com a palavra, como está na parábola do semeador, mas quando vêm as provações por causa da palavra, eles se acovardam, eles se envergonham no sentido de ficarem tão desanimados com a palavra e de sofrerem o dano por causa da palavra, que eles acabam abandonando, acabam dizendo: não é para mim esse caminho. Jesus fala que a semente que caiu naquela terra que tinha pedras por debaixo, ela até que cresceu, aquela semente, ela germinou, começou a crescer, mas vindo o sol, aquela semente, aquela plantinha, porque não tinha raiz profunda, ela secou. Jesus explica dizendo que o sol são as tribulações e são as perseguições por causa da palavra. Então, quando nós olhamos o panorama, não somente da época de Paulo, mas da história da igreja, e olhando para o nosso tempo, há aqueles que abandonam, porque amam o presente século. Aqueles que, vendo a luta da igreja, sabendo que a igreja ela está numa batalha intensa. Não pense você que igreja é apenas um ambiente onde as pessoas se reúnem para ouvir alguma coisa, levar algum dinheiro, cantar 2 ou 3 músicas e ir embora. Não pense que ser igreja é apenas você se auto-intitular igreja, ou de ser intitulado igreja e se reunir com as pessoas para cantar 3 canções, para levar uma ofertinha, ouvir uma palavra e ir embora para casa. A igreja, sobretudo, ela tem um papel de ser uma testemunha de Jesus Cristo. Quando Cristo subiu aos céus, ele disse aos seus discípulos que eles deveriam permanecer em Jerusalém para que eles fossem cheios do Espírito Santo, para que assim fossem eles constituídos testemunhas de Jesus Cristo. Então a questão da verdade não é a questão do bispo Alexandre, que tem que pregar a verdade, tem que pregar o evangelho, não pode abandonar a verdade, nem tampouco uma questão do Giovanni, do Vinícius, ou dos pastores, ou dos obreiros. É uma questão da igreja. A igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. Ou seja, a igreja deve ser um corpo de pessoas em que todos estão conscientes, não somente do que Cristo realizou por cada uma delas, mas estão conscientes do seu papel de estarem firmes, estarem em pé, dando um testemunho
ao mundo acerca da verdade que é Cristo, vivida por nosso intermédio. Ainda que nem todos preguem, nem todos falem, mas que todos devem se entender como testemunhas para poder juntos, ali reunidos, levar adiante a pregação do Evangelho. O problema é quando nós olhamos para o ministério e não nos sentimos parte dele. Nós estamos congregando, ouvimos, admiramos, elogiamos, mas o nosso coração às vezes está no mundo, está para o mundo. Eu digo, pastor, mas o que é o mundo? Ora, o mundo é qualquer coisa que não diga respeito ao reino de Deus. Ou seja, tudo é lícito para aquele que consegue canalizar toda a sua experiência humana e a sua vida humana para o reino de Deus. Quando você faz do seu casamento uma bênção para o reino de Deus, quando você transforma o seu trabalho, as suas finanças, a sua família, os seus negócios, os seus estudos, os seus talentos, os seus projetos, quando tudo que diz respeito à sua vida humana, você consegue canalizar para o reino de Deus, então todas as coisas materiais, humanas e passageiras são santificadas, porque você as usa para o reino de Deus. Quando, entretanto, nós usamos das coisas do mundo, embora coisas lícitas, e não canalizamos para o reino de Deus, antes nós vivemos para nós mesmos, como se o fim de todas as coisas fôssemos nós. Ou seja, eu estudo para mim, eu trabalho para mim, eu construo para mim, eu edifico para mim, eu planto para mim, sempre olhando para o meu próprio bem-estar. Eu me encaixo naquele texto que Cristo diz que os dias da vinda do Filho do Homem seria como os dias de Noé. Aí como é que seriam os dias de Noé? Já sei, eles estavam bebendo cachaça, jogando baralho, fumando maconha, dançando forró e tocando terror. Não está lá, Jesus nos diz isso ou não? O que ele diz? Será como nos dias de Noé. Eles comiam, vamos lá pessoal, ajuda lá, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. E se você continuar no texto de Lucas, o texto paralelo a esse, ele vai dizer também como nos dias de Ló, que eles plantavam e edificavam. Aí eu pergunto para vocês, ora, qual é o problema de a pessoa comer e beber e se casar e dar a sua filha em casamento e de construir, de plantar? Qual que é o problema? Vocês aqui se casaram? Você já deu uma filha em casamento a alguém? Você já plantou? Vocês já edificaram? Vocês comem e bebem? E onde está o problema? Por que Cristo diz que os dias de Noé, e ele aponta os aspectos negativos de uma era, dizendo que eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, plantavam, edificavam? Eu pergunto, e qual é o problema disso? Ora, o problema disso é que eles faziam da sua existência, da sua vida temporal, um fim em si mesma, como se não tivesse um Deus. Ou seja, eles não canalizavam a sua vida humana, os seus bens, a sua família para o reino de Deus. Ou seja, de nada vale nós falarmos que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, se na hora de nós consagrarmos a Ele as nossas vidas, nós simplesmente esquecemos que somos dele. Isso acontece quando o nosso coração ama o presente século. O que é o presente século? Ora, é o mundo passageiro no qual nós vivemos. Sempre há de se falar do presente século e do século vindouro. A Bíblia faz essa relação de oposição ao século por vir, que é o século vindouro, e o presente século. Qual é a diferença do presente século para o século vindouro? Será que o século vindouro é o século 22? Nós estamos no século 21, o século 22 é o século vindouro? Não, o século 22 será o presente século, certo? Então, o século vindouro fala da era do reino, quando Cristo já tivesse manifestado e enchido a terra da sua glória. São acontecimentos que terão lugar depois da segunda vinda de Cristo. É a eternidade com Cristo. Então, se o século vindouro diz respeito ao reino de Cristo manifestado,
O presente século é o atual. Qual que é o presente século? É este que nós vivemos, em que nós lidamos diretamente com o mundo material, com o mundo físico, com o mundo temporal. Então podemos entender que o presente século é o século temporal. O século vindouro é o século eterno, no sentido de que prevalecerão as coisas eternas. Então, quando diz que Demas amou o presente século, não quer dizer que ele deixou de ir à congregação, simplesmente, para fazer qualquer outra atividade, mas que o seu coração estava posto nas coisas passageiras. E isso nos impede, portanto, de sermos um cooperador do Evangelho, de sermos uma testemunha de Jesus Cristo. Então, mesmo sentado aqui, vindo à reunião, todos os domingos, não é difícil que nós também amemos o presente século e estejamos fazendo das nossas reuniões apenas um encontro forçoso, semanal, do qual devemos nós participar. Hoje eu vi uma diferença, Vinícius. Hoje eu vi os irmãos cantando mais alegremente. Não sei se você percebeu. Eu vi um clima diferente. Até pensei assim, poxa, como as pessoas, não somente vocês, mas todas, gostam de um evento, é diferente. Aqui é um culto, mas como se diz, uma conferência. Então já muda o espírito, né? Já muda o espírito. Mas devemos olhar o nosso dia a dia com esse mesmo espírito. Ou seja, entender que o nosso coração é de Deus. Você faz parte de um processo extremamente importante de edificação. Você está sendo edificado. E você é um canal de bênção para a edificação do outro, para a edificação da igreja. Paulo, o contexto dele era de prisão, contexto de abandono, abandonado por aqueles que amavam o presente século, abandonado por aqueles que se envergonhavam do Evangelho, sentiam-se tímidos, fracos, enfraquecidos, e que não estavam dispostos a levar a cruz de Cristo nos ombros, ou a levar sua própria cruz, ou a cruz do reino. Não estava disposto a dar seguimento. Fico pensando, puxa vida, quantos passaram no nosso meio e foram uma grande bênção, e depois o tempo passou e às vezes nos sentimos enfraquecidos enquanto ministério, porque nós poderíamos dizer, porque muitos nos abandonaram. Uns foram buscar a sua própria satisfação, a sua própria vida. Não, eu tenho a minha vida, eu vou buscar a minha vida. Interessante que nós falamos tanto da palavra, mas tanto, e eu já vi tanta gente brigando por causa da palavra, e até discutindo em questões da palavra, mas quando nós temos que, ao invés de brigar por ela, tomá-la para nós, aí nós não queremos. Imaginem vocês, Tiago fala assim, olha, não diga no teu coração que amanhã ou depois eu viajarei para tal ou qual cidade, lá passarei 1 ano ou 2, farei negócios e ganharei muito dinheiro. Não diga isso, mas antes diga, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, eu farei não somente isso ou aquilo, mas se Ele permitir. Tiago vai dizer que aqueles que tomam para si tal decisão de falar, eu farei isso ou aquilo outro porque decidi, porque quero, porque assim é, essa pessoa tem uma mente carnal. No texto grego diz que é um coração animalesco, alguém que não anda no Espírito, não é guiado pelo Espírito. Então às vezes nós poderíamos ser tão mais fortes, poderíamos ter uma expressão tão maior, mas eventualmente nos sentimos enfraquecidos, porque cada um busca o seu próprio interesse, cada um busca a melhor forma de vida para si. Imagine que o Giovanni poderia dizer assim amanhã depois, pessoal, infelizmente eu vou ter que deixar vocês a encargo do Vinícius, porque eu estou me mudando de Goiânia, vou morar agora em outro estado. Ele tem esse direito? Tem ou não tem? Eu diria que não tem. Vocês dizem que tem. Vocês acham que ele tem ou não tem? Eu digo que ele não tem. Vocês continuam dizendo que ele tem esse direito? Sim? Se vocês disserem que ele não tem o direito, eu vou dizer que ele tem o direito. Porque ter e não ter é uma questão dele e de Deus. De Deus ele não tem. Ele é um servo de Cristo. E precisa saber que o Senhor o chamou.
E você é chamado, e você, como servo, não pode dizer ao seu senhor o que você vai fazer. Tem que perguntar para ele o que ele deseja que você faça. Não é assim que é o servo de Deus? Ou não é? Mas digamos que ele diga, não, mas eu vou, porque eu vou levar minha família para morar na beira da praia. Aí ele vai. Lá vai Giovanni, Lady Vânia, leva Lucas e Giovana e vai. Aí todo mundo fala amém, vai com Deus, porque é um direito que ele tem. Aí o Vinícius fica aqui 6 meses. Irmãos, estou me aposentando agora. Estou saindo capitão da Polícia Militar do estado de Goiás, ganhando R$24 mil líquido todos os meses. Estou pegando a minha esposa, estou indo embora, estou vazando para Portugal. Aí eu pergunto, ele tem esse direito? Tem ou não tem? Não, tem ou não tem? Vocês mudaram de ideia? Agora não tem mais? Ora, se olharmos ao Vinícius enquanto um servo de Cristo, ele tem que perguntar, Senhor, o Senhor quer que eu vá para Portugal ou que eu fique em Goiânia cuidando do teu povo? Porque afinal, quem é o Senhor? É o Vinícius ou é Jesus Cristo? Vinícius é o quê? Servo ou Senhor? Se é servo, ele tem que dizer, Senhor, qual é a tua vontade? Mas se o coração dele não estiver voltado para o reino, ele vai para Portugal. E aí quem vai cuidar da igreja? Porque o Giovanni já foi. O Vinícius está indo para Portugal. Quem vai cuidar da igreja? Eu? Não, eu estou em Brasília. Deus não me mandou para cá. O cantuário, pronto. Deus levantou o cantuário para cuidar da igreja. O cantuário vai continuar. Aí o cantuário, quando começar a ver, porque o cantuário agora deixou de ser atirador de pedra e virou vidraça. Não, mudou. Porque até então, quem estava levando as pedradas era o pastor Giovanni e Vinícius. Agora o cantuário, que virou o pastor da igreja, ele saiu da posição de atirador de pedras, se tornou vidraça. Quando ele perceber com quem que ele está lidando, a dificuldade, a situação, ele chamando os irmãos não atendem, os irmãos não cooperam, os irmãos não fazem, e ele vê a coisa e fala, sabe uma coisa, irmãos, eu também estou saindo fora. E aí ele vai sair fora. Quem vai ficar no lugar dele? O Calistrato? Calistrato vai ficar no lugar dele. E o Calistrato vai ficar? Não vai. O Márcio vai ficar? Não vai. As portas vão fechar. Irmãos, e um ministério de volta à palavra a menos no Brasil é um prejuízo enorme. É de um prejuízo, mas depende do ponto de vista também, né? Porque o Vinícius vai para Portugal, puxa, isso é um lucro, um avanço. Ele vai para um país de primeiro mundo, né? Não é de primeiríssimo mundo, não, mas está do lado dos primeiros, né? Está ali mais pertinho, já está na Europa, né? Já saiu das Américas, então já está melhor. Está lá com o seu dinheiro, o salário, lá ele pode investir, lá ele pode trabalhar, lá ele pode fazer uma série de coisas, estará lucrando. O Giovanni está lá com aquela barriga dele na frente da praia, passando a mão na barriga, tomando cerveja, está de boa, tranquilo, está todo mundo tranquilo. Mas eu pergunto, gente, e o reino de Deus? Pensa em nome de Jesus, o apóstolo Paulo preso, tendo ele um profundo sentimento, sabendo ele que ele é um guardião da fé, um guardião do evangelho, que ele tem que pregar o evangelho, anunciar o evangelho, levar o reino de Cristo para as regiões mais distantes, mas ele está preso e ele não tem como prosseguir. Ele vai morrer. Ele procura seus cooperadores. Uns, amando o presente século, o abandonaram. Outros, envergonhados do evangelho, o abandonaram. Capítulo 2, versículo 14 e 18 de 2 Timóteo. Diz assim: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, como aquele que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão de iniquidade, de impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade,
asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Então veja, há aqueles que, tendo amado o presente século, abandonam. Há aqueles que se envergonham do evangelho, tímidos e covardes, abandonam. Há aqueles que não abandonam, mas se desviam da fé e continuam a pregar, só que um evangelho distorcido. Ora, isso não acontece nos nossos dias? Olha o contexto da epístola. Esse é o contexto. Contexto de prisão, contexto de morte iminente, contexto de abandono por amar o presente século, por se envergonhar do evangelho, por se desviar da verdade, não é? Uma igreja que estava sendo contaminada, como diz aqui o versículo 16, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, porque havia esses falatórios entrando na igreja, pessoas contaminando a igreja com notícias falsas, contaminando a igreja com falatórios profanos, com falatórios inúteis. Paulo, vendo toda essa situação, a igreja em decadência, e ele fala: para quem eu vou apelar neste momento? Eu pergunto, Paulo sabia que a obra é de Deus ou não? Sabia ou não sabia? Mas eu já ouvi pessoas falando assim: não, pastor, olha, não se preocupe. Pastor, você está preocupado à toa. A obra é de Deus. A obra é de Deus. Será que, o que quer dizer a obra de Deus? Se acabou, acabou? É isso? Se Paulo morrer, não tiver ninguém para dar continuidade, não tem problema nenhum? Paulo não tinha esse sentimento. Paulo estava constrangido por um profundo sentimento e de uma profunda responsabilidade, sabendo que ele não tinha como dar seguimento à pregação, ao ministério, sentindo-se preso, estava preso, ia morrer, sentindo-se abandonado. Ele escreve uma carta a Timóteo. Ele viu em Timóteo um jovem, talvez tivessem outros, até mais importantes, até maiores, de renome, a quem ele pudesse apelar, mas Paulo procurava um coração, e não um tempo de casa, um tempo de serviço, e não um nome grande. Paulo procura por um jovem, porque viu em Timóteo um coração puro, e ele escreve então essa carta a Timóteo, dizendo: Timóteo, é preciso que você entenda que os dias são maus, que os dias são terríveis, que você saiba que eu estou preso, que eu não sairei da prisão, que eu fui abandonado por muitos de meus cooperadores, mas eu quero responsabilizar você para dar seguimento a este trabalho. Eu quero que você entenda que você é a pessoa em quem eu estou confiando a continuidade desse ministério. E Paulo fez uma aposta muito correta. Timóteo, embora um jovem, embora tivesse uma série de dificuldades, mas Timóteo certamente foi o homem que Deus usou para dar seguimento ao ministério do apóstolo Paulo. O problema é que Timóteo era um jovem tímido. Tímido não no sentido da timidez humana, da psique humana, mas Timóteo, ele estava completamente desanimado diante do quadro que estava acontecendo. Paulo estava preso, cooperadores abandonaram, aquela igreja cheia de falatórios profanos, inúteis, irmãos falando da vida um do outro, apontando o erro um do outro, irmãos abandonando a fé. E Timóteo então estava desanimado, não tinha nenhum ânimo para prosseguir, para continuar. Quando Timóteo então recebe de Paulo essa carta, aí Paulo fala as seguintes palavras para Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Primeiramente, nos versículos 4 e 5, Paulo lembra Timóteo da fé. Ele fala: a fé que habitou primeiramente em tua avó, essa fé que também habitou no coração da sua mãe, e essa fé que eu também creio que habita o seu coração. E é esse ponto que eu quero perguntar para você essa noite. Tem no seu coração essa fé do Evangelho? Você tem no coração
uma certeza. Talvez você diga, pastor, eu não duvido do meu coração, não duvido da fé que há no meu coração, mas eu confesso, eu estou profundamente desanimado. Quem tem coragem de falar aqui? Quem que está desanimado aqui? Fala a verdade. Só quem, se não tiver também, não fala. Vou fazer diferente. Quem é que está entusiasmado? Deixa eu ver. Tem ninguém entusiasmado? Você não está entusiasmado? Eu vou perguntar, quem aqui já esteve entusiasmado? Algum dia? Muito bom. Gostei das mãos. Você que já esteve entusiasmado, se já esteve, você não está mais animado. Alguma coisa desanimou o seu coração. Alguma coisa aconteceu no percurso que você de repente perdeu o ânimo, perdeu a graça, perdeu a alegria, perdeu o entusiasmo, e você agora continua, mas se dependesse de você para que as coisas andassem sem os pastores, sem os demais, talvez não andaria. Paulo diz assim, olha, ele lembra a fé do coração, e no versículo 6 ele continua dizendo, por esta razão. Por qual razão? Em razão da fé que há no seu coração. Você tem que resgatar essa fé. Você tem que resgatar essa certeza. Que fé é essa, pastor? Ora, a fé de que há um Deus vivo e verdadeiro. Ou não há um Deus vivo e verdadeiro? Pessoal, a fé de que há um Deus vivo e verdadeiro. Um Deus lindo, um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, um Deus generoso, Deus no qual nós vivemos, no qual nós existimos, esse Deus que se fez homem, se fez carne. Quando você ouviu o Evangelho, você ouviu claramente, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Reavivar essa fé, que a morte de Cristo é uma morte vicária, que a morte de Cristo é um convite para que nós nos tornemos seus discípulos. Reavivar a fé em nós, que Cristo não permaneceu na morte, mas que Ele ressuscitou dentre os mortos, e que Ele ascendeu aos céus, e nos deixou a promessa da sua segunda vinda, mas não nos deixou sós. Pelo contrário, Ele disse, eu enviarei o Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco. Ele está na igreja. Você já creu muito nisso. Talvez hoje você não creia mais, ou tenha esquecido dessa suprema verdade, que o Espírito Santo, Ele é o Consolador. Ele habita em nós, Ele está conosco, Ele conduz a igreja, Ele capacita a igreja, Ele unge a igreja, mas talvez nós tenhamos deixado essa fé ficar tão fragilizada do nosso coração, em razão de tantas coisas. E Paulo diz, por esta razão, dessa fé, nesse Deus bendito, nesse Cristo encarnado, crucificado, ressurreto, no Espírito Santo, o Espírito da verdade, que nos guia a toda a verdade, que nos enche da sua graça e do seu poder para viver o Evangelho, para pregar o Evangelho. Ele diz, por esta razão, diga para o seu irmão, por esta razão. Se não tiver vontade, diga assim mesmo, diga por esta razão. Existe uma razão, pessoal. Irmão Wesley, existe uma razão. Cadê a irmã Adriana? Existe uma razão. Gilson, existe uma razão. O Gilson é um camarada forte. Está meio desanimado já tem um bom tempo, mas é perseverante. A fé dele está aí. Está aí a fé dele. Passamos muita coisa, né, Gilson? Mas o Espírito Santo sempre cuidando e dizendo, não é hora e nem tempo de desanimar. Tem que continuar. Mas, embora continuando, podemos estar entusiasmados. Porque nós temos motivo de estar entusiasmados. Ou não temos motivo? Essa igreja aqui em Goiânia era para ser a mais fervorosa de Goiânia.
A mais fervorosa, a mais entusiasmada, a igreja mais animada. Mas nós só somos 20 pessoas, 30 pessoas, mas são 30 pessoas entusiasmadas. Vocês não sabem o que significa 30 pessoas entusiasmadas. Faz um rebuliço aqui nessa cidade. O povo vai perguntar: que povo é esse? Um povo tão pequeno, mas tão entusiasmado. Por esta razão, eu quero que você guarde no seu coração essas palavras: por esta razão. Tenha esse motivo no seu coração. Que motivo, pastor? A fé que habita o seu coração. Diga: a fé de Deus habita o meu coração. Você pode se casar, não tem problema não. Você pode estudar. Você pode se divertir. Pastor, eu posso me divertir? Pode. Você deve se divertir. Mas o que há de mais precioso é a fé no seu coração. É a razão de tudo. Essa fé é o próprio Deus. Por esta razão, diz o apóstolo Paulo, te admoesto que reavives o dom que há em ti. Há um dom de Deus na sua vida. Você crê nisso? Há dons diversos. Aqui em Timóteo, um dom ministerial. Talvez você é um outro tipo de dom. Mas Deus depositou dentro de você o dom mais importante, que é o dom da vida eterna. Que é o Cristo de Deus, enquanto esse dom de Deus dado aos homens. Então a palavra de Deus para Timóteo, e agora Timóteo já não é mais Timóteo, Timóteo agora é cada um de nós, é: reavives o dom de Deus que há em ti. Se você deixar passar essa conferência sem pensar nisso e sem orar essas palavras, você terá perdido tudo. Nem precisa vir amanhã, inclusive, nem domingo, se a sua disposição é não levar em conta essas palavras de Deus. Reaviva o dom que há em ti. Fala: Senhor, puxa, eu já fui tão envolvido, eu já fui tão entusiasmado, o dom de Deus já esteve tão presente no meu coração, e agora eu ando tão parado, tão desanimado. Senhor, eu quero que eu te peço que o teu Espírito possa agir poderosamente dentro de mim, no meu coração, na minha vida. Reaviva o dom de Deus que é em ti. Versículo 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Você pode repetir essas palavras? Você não vai dizer para o seu irmão, vai dizer assim: Deus não me tem dado espírito de covardia. Mas diga: Deus me deu espírito de poder. Deus me deu espírito de poder, espírito de amor, espírito de moderação. Deus te deu. Está aí dentro de você. Você tem que acreditar e ir para frente. Fazer igual um camarada num filme. Eu não sou muito dado a filmes, e também não me recordo exatamente de qual filme, nem qual o ator, de nenhum contexto do filme, mas eu me recordo de uma cena que eu vi. Vocês que gostam de filme devem saber. Tinha lá um grande lutador, um grande, como é que fala? Um guerreiro, um valente. De longe a morte olhou para ele e sorriu para ele. Ou ele disse em palavras, né? Quando a morte olhar para você de longe e ela sorrir para você, você sorria para ela de volta. Não fique intimidado, não corre não. Se a morte sorrir para você, você devolve para ela um sorriso mais aberto. Para ela saber que você não tem medo, que você vai para cima mesmo, que você vai enfrentar todas as dificuldades, todas as lutas. Porque Deus já nos deu espírito de poder, espírito de amor, espírito de moderação. Moderação não é uma pessoa que fala baixinho, moderado não. Moderação quer dizer que é a pessoa sempre no equilíbrio. Nunca tem um entusiasmo carnal
e nunca um desânimo total, mas sempre focado, sempre claro de que as circunstâncias não são fáceis, mas que nós vamos avançar, que nós vamos continuar, e como Paulo, nós vamos completar a nossa carreira. Nós vamos completar. Tenho certeza que esse ministério vai chegar no dia de Cristo em pé. Ele não vai acabar, nem aqui em Goiânia, nem em Brasília, nem em lugar algum, ele vai continuar. Esse ministério não vai parar. Não vai ser um aluguel que vai fazer a gente parar. E se porventura todos nós não tivermos os meios, por não ter mesmo, não por negligência, mas por não ter, o ministério vai continuar, que seja numa casa, mas vai continuar. Porque Deus não nos tem dado espírito mas de poder, de amor e de moderação. Ou seja, o poder nos leva a vencer. A moderação nos torna pessoas equilibradas. E o amor é o motivo que nos faz continuar. Amamos ao Senhor, amamos sua palavra, amamos a sua vinda, amamos a igreja, amamos os irmãos, e por isso nós vamos continuar. Vamos continuar, como diz 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, e capítulo 2, versículo 2, com fidelidade. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. O que se requer de cada um de nós, o que se requeria de Timóteo? Primeiro, fidelidade. Você quer continuar firme? Você precisa de um coração fiel. Como Paulo diz, o que de minha parte ouviste, isso mesmo transmite a homens fiéis. Olha que palavra. O quanto que nós temos que tratar com o nosso coração. Cuidado com o seu coração. Não deixe que nenhuma dúvida entre no seu coração. Se amanhã você tiver alguma dúvida, seja de qual for a natureza, você vai ligar para o bispo Giovanni. Giovanni, eu amo o Senhor, amo a igreja, amo os irmãos, amo o ministério, amo o bispo Alexandre, amo a palavra, mas eu estou com dificuldade de prosseguir porque eu tenho uma dúvida. Isso é bom. A dúvida é ruim quando a sua dúvida se torna a sua certeza. Mas como assim? Se é dúvida, não pode ser certeza. Este é o problema. A pessoa tem uma dúvida porque não consegue entender, não consegue acompanhar o raciocínio, não conseguiu ver nas escrituras. Então ela não está conseguindo entender, ela tem uma dúvida. Só que ela faz a sua dúvida, a sua certeza. Esse povo aí está apostatado, estou fora. Mas por quê? Você tem certeza que ele está errado? Ou você tem dúvida? Você tem que perguntar para o seu coração. Se você tem certeza, então você tem um motivo. Fala, Giovanni, eu tenho uma certeza no meu coração de que você está procedendo equivocadamente. Vamos à minha casa, eu vou te apresentar as escrituras, eu quero te ajudar. E ele vai ser ajudado. Vai não? Você aceita? Vai ser ajudado. Agora, se você tem dúvida, se aproxime e diga, Giovanni, eu não estou entendendo. Tem coisas que eu não entendo, Giovanni. E isso me atrapalha. Isso me atrapalha. Responde com sinceridade, dúvida. Atrapalha ou não atrapalha? Fala a verdade. Pastor, a dúvida, eu fico desanimado, poxa. Como é que eu vou correr, colocar força, colocar pressão, se eu não estou concordando muito? Tem uma dúvida aqui dentro. E eu preciso de ser alguém fiel. Fiel às palavras de Deus. Fiel à palavra de Deus pregada pelo ministério. Mas para ter fidelidade, você tem que tirar as suas dúvidas. Agora, cuidado. Talvez a sua dúvida seja um capricho. Tem esse detalhe. Como que a dúvida pode ser um capricho, pastor? É porque às vezes eu não concordo com algo. Por exemplo, eu não concordo que transmita mensagens. Eu acho isso um luxo.
Eu acho que tecnologia é coisa do mundo. Eu acredito que a igreja tem que ser mais simples, é pegar o folhetinho e ir para a rua de casa em casa. Ou então não concordo que o bispo usa celular. Ele lê a Bíblia no celular agora, não carrega mais Bíblia, agora é no celular. Talvez você tenha algo de tradição. É uma tradição. Eu me recordo que uma pessoa uma vez falou assim: ô pastor, eu estou meio chateado porque agora na igreja ninguém usa mais Bíblia. Todo mundo com celular. Até o pastor lendo a Bíblia ao celular. Aí o pastor respondeu assim: olha, então você vai buscar os pergaminhos, porque essa Bíblia aí, estilo brochura, é de Gutenberg para cá. Você tem que buscar o rolo, a pele de ovelha, de carneiro. Você quer ser tradicional, você quer ser original, primitivo, tem que pegar os pergaminhos também. Porque essa Bíblia aí, ela, falando em termos do tempo, é uma questão de novidade. É uma questão da imprensa, que foi criada, salvo engano, em 1500 e alguma coisa. Bem, de todo modo, a grande questão é, se a sua dúvida é um capricho, porque é uma tradição, era tão bom quando a igreja cantava os hinos da harpa. A igreja não canta mais os hinos da harpa. Poxa, eu me recordo, eu chegava no culto, estava lá, os guerreiros se... É Jesus o pitão que avante. Lembra? Jesus sim vem do céu cercado de esplendor. Lembra? Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra. Olha, tá saudoso. Amor, sou um pecador, andava sem Jesus, não tinha espera, nem divina luz, ao passar o Jordão. Puxa vida, agora canta esses hinos aí, não sei o que, tal. Talvez essa sua dúvida, eu coloquei essas aqui, que são as mais, mas tem muitas outras, que você traz aquele sentimento antigo, e que tudo muda, tudo que é passageiro muda. Tudo aquilo que é relativo muda. O que não muda é o absoluto. A verdade não muda. A verdade é uma só e sempre será a verdade. Ora, costumes mudam, roupas mudam. Saudade quando as irmãs iam para a igreja com aqueles cocão na cabeça. Hoje as irmãs tudo cabelo cortado, pintado. Tem irmã que corta cabelo igual o homem. Rapa aqui, o pastor não fala nada. Não tem essas questões? Se for capricho, você tem que tratar com o coração. Falar: Senhor, me ensina a olhar somente para o Evangelho. Eu não quero olhar para nada além do Evangelho. Talvez você vá até sofrer um tempo, falta de costume, mas aprenda uma coisa. Jesus ensinou claramente: o que contamina o homem é o que está dentro do coração. O problema é que nós passamos a vida inteira preocupado com tudo que está fora de nós e nos esquecemos do coração. Quando temos que olhar para dentro de nós, temos profunda dificuldade, porque aí é onde tudo acontece, dentro do coração. A maldade, a maledicência, a inimizade, a inveja, a porfia, o ciúme, a contenda, a impureza, o adultério, as demandas, tudo é aqui dentro. Agora você tem um campo vasto para trabalhar, para arrancar espinho, toco, bicho ruim que está aqui dentro, mas não, você está preocupado com as coisas externas. Então, se a sua dúvida é capricho, trata com o coração. Se a dúvida é um pouco de capricho, mas você acha que você tem um pouco de razão, procura o Giovanni, ele vai te ajudar. Se ele porventura não te ajudar, por qualquer motivo, pede o meu telefone, o meu número para ele, eu vou te ajudar. O Vinícius, ajuda Vinícius? O Gilson, ajuda Gilson? Pode ligar para o Gilson. Gilson, me socorre, estou com uma dúvida, ele vai te ajudar. Pode procurar o Calistrato, procure o Wesley, procure alguém, mas não fica no seu silêncio, acovardado, parado, desanimado, cheio de dúvida. Você tem que ter e desenvolver um coração fiel, tem que ter fidelidade. Para ter fidelidade, capítulo 1, versículo 3 de 2 Timóteo, fala de consciência pura. Sabe a consciência pura? Querem um exemplo? Eu já vou terminar, queridos, não vou passar de 10 horas não. Eu, Alexandre Rodrigues, tenho consciência pura. Ah, como assim?
Eu falo isso porque eu tenho uma trajetória de vida cristã eu vou colocar em termos de 30 anos. Não vou contar minha infância. 30 anos de carreira cristã. Eu vou colocar aqui 7, desde que eu me converti, minha experiência de conversão, 3 na igreja local por onde eu passei, 20 no DEVAP, dá 30. Nesses 30 anos, eu sofri profundas mudanças no pensamento e no comportamento. Acreditam nisso? Tive que mudar de posição quando entendi que aquela verdade não era daquele jeito. Mudei uma vez. Tive coragem de mudar. Eu guardava o sábado do 7º dia. Acredita? E condenava quem não guardava. Não comia carne de porco. Não comia nada daqueles animais, a lista de animais imundos. Eu era um adventista muito bom. Não tomava Coca-Cola, nem tomava café. Se não tomava Coca-Cola nem café, que dirá outra coisa, né? Nada. Mas um dia eu conheci a graça. Quando eu conheci a graça, eu deixei isso para trás. E aí me acusaram de apóstata, me chamaram de anticristo, falso profeta. Mas eu continuei com a minha consciência pura. O que é a consciência pura? Sabendo de que eu fazia o certo, não o errado. De que a verdade que eu estava seguindo podia não ser a verdade plena, mas era um avanço em relação ao meu passado. Que agora eu estou um pouco melhor do que antes. Eu não estou totalmente melhor, mas eu estou um pouco melhor do que antes. E de repente, depois de algum tempo, tive que mudar outras coisas. Cada vez que eu mudava, era porque a luz brilhava, a visão clarificava. E aí eu compreendia, eu avançava, o povo falava de mim, mudou de novo, estou falando, olha, mudou de novo. Não, mas, ora, se você está subindo uma escada, a escada tem 30 degraus, você subiu o primeiro degrau, é um avanço ou não é um avanço? Você não tem que subir o segundo? Quando sobe o segundo, você não deixa o primeiro para trás ou não deixa? Você vai ficar nos dois. Tudo bem, nos dois. E o terceiro, você não tem a terceira perna para subir. Então você tem que deixar. Cada degrau que eu deixava, vou falar assim, ó, se tivesse certo o degrau, não teria deixado. Não, mas eu estou subindo. Eu estou avançando. E quando eu avançava, eu sempre avançava de consciência pura. É verdade que na minha trajetória, eu cometi erros pessoais. Quem já cometeu erro pessoal aqui? Eu não estou falando de ministério, falando de vida pessoal. Já errou? E quando eu errava, a minha consciência me falava. Naquele momento, em razão do meu erro, eu não tinha uma consciência pura. Eu tinha uma consciência contaminada. Aí eu vou diante do Senhor e trato dizendo, Senhor, a tua palavra diz que se nós tão somente confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de quantas iniquidades? De todas as iniquidades. E portanto eu confesso que o meu procedimento, que a minha palavra não está em harmonia com a tua vontade. Eu confesso que a tua palavra é a verdade e que eu errei. E o Senhor fala, está perdoado. E agora, no meu viver, vida pessoal, consciência pura. Agora, em relação à prática ministerial, consciência pura sempre. Nunca houve na minha prática ministerial em que eu pregasse com consciência suja. Como assim? Pregando naquilo que não acredita, pregando por malandragem, pregando para ganhar dinheiro, pregando para enrolar, pregando para seduzir, pregando para manter, para aumentar número. Não, sempre preguei aquilo que o Senhor me mostrou no nível de crescimento possível na minha consciência. Para ser fiel, como diz no capítulo 1, versículo 3, tem que ter consciência pura, que equivale ao que está no versículo 5, que é uma fé sem hipocrisia. O Senhor precisa de homens e de mulheres para dar esse segmento ministerial. Paulo passou o bastão para Timóteo. Timóteo, segue adiante. Não se esqueça, Timóteo. Preste atenção. Primeiro, reaviva o dom. Deus te deu espírito de poder, de ousadia,
espírito de amor, espírito de moderação. Você vai precisar de muita fidelidade, vai precisar de uma fé sem hipocrisia, vai precisar de uma consciência pura. Timóteo pregou, viveu o ministério, passou o bastão para outro. Esse bastão vem no passado desde sempre. Esse bastão chegou até nós, chegou até você. Você está disposto? Está disposto? Giovanni, reaviva o dom que é em ti. Vinícius, Deus não te deu espírito de covardia. Calistrato, Deus te deu espírito de amor. Wesley, Deus te deu espírito de moderação. Amém? Diga para o seu irmão ao seu lado, reanima esse dom. Vamos prosseguir. Amém? Glória a Deus.